quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo a estratégia vencedora de Deus para conquistar as pessoas. Deus decidiu habitar no nosso meio, e Deus decidiu resgatar o nosso coração do império das trevas, no meio das trevas em que nós vivíamos, e no meio das trevas que o mundo está. E hoje eu queria falar sobre uma pessoa, no seu boletim tem aí, estratégia vencedora, a ideia da estratégia de Deus, mas eu quero começar não por Josué, eu quero começar por Mateus e por Hebreus. Então você abra aí em Mateus capítulo 1. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. Chegaram Mateus, Novo Testamento, amém? Diz assim a palavra de Deus. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. A pessoa que eu queria falar hoje, o nome dela é Raabe. Talvez você diga, isso aqui ainda não tem nada a ver com o que o senhor está falando, pastor. Sim, tem tudo a ver com a estratégia de Deus de alcançar vidas. Esse texto aqui só tem um bocado de nome, pastor. O que é que isso quer dizer? Daqui a pouco vamos chegar lá. Só tem nomes para chegar em Davi, para chegar em Jesus. Ou seja, um detalhe nós já temos. Raabe foi a tataravó de Davi. Esse detalhe nós já temos. E foi a tataravó de Jesus. Entendeu? Então, eu não sei qual tria-avó, 1 milhão de avó, mas ela foi de Jesus também. Da linhagem do reinado, a linhagem davídica de Jesus. Aí, só que essa mulher também, Raabe, mulher misteriosa, faz parte dos heróis da fé. Pastor, como seria hoje os heróis da fé? Digamos que seria, olhando para o lado do glamour, seria o Hall da Fama de Hollywood. Ou lá no Maracanã, dizem que eu nunca fui, mas tem um local lá que os grandes jogadores põem os pés ou as mãos no cimento e fica registrado lá no Maraca, imortalizado o nome daquela pessoa. A Bíblia tem a galeria dos imortais. Aí você vai comigo um pouquinho para frente, lá no final do Novo Testamento, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Você vai passeando a Bíblia, você vai encontrar Hebreus lá no final do Novo Testamento. Capítulo 11, o verso 30 e o 31. Para a gente tentar descobrir quem foi Raabe. Quem era essa mulher misteriosa que Deus decidiu criar uma estratégia e no meio da estratégia de Deus estava salvar esta mulher. Hebreus 11, verso 30 e 31 dizem assim. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe era o quê? Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Então, uma coisa nós já sabemos, que Raabe era uma prostituta. Raabe era uma meretriz, Raabe era uma garota de programa. E essa Raabe faz parte da galeria da fé, do hall da fama da Bíblia, e faz parte da família ancestral de Jesus Cristo. Essa mulher foi tataravó do rei Davi, o grande rei da Bíblia. Talvez essa mulher nunca teria condições de entrar em nossas igrejas. Talvez essa mulher não poderia entrar dentro dos nossos templos, que nós adoramos mais os templos do que a Deus, como falamos domingo passado. Talvez essa mulher não fosse bem-vinda nas nossas igrejas.
nas nossas comunidades, nas nossas reuniões. Assim como a mulher que nós pregamos domingo passado. A mulher, qual foi que pregamos? Samaritana, que já tinha quantos maridos? E estava no... E talvez quando Raabe saísse na rua, a mulher samaritana saísse na rua, havia um grande grito na sociedade: esconda seus maridos, que elas estão na rua. Elas estão soltas. Esconda os maridos. Essas mulheres fazem parte... Essa mulher, no caso Raabe, faz parte de Hebreus 11, os heróis da fé, e faz parte da galeria da genealogia de Jesus Cristo. Ela faz parte da família de Jesus. Ela tem muito a nos ensinar. E hoje à noite eu queria falar um pouco sobre essa história fascinante, que na verdade ela demonstra o poder de Deus, a graça de Deus em mudar a vida das pessoas, que muitas vezes, muitos de nós não acreditamos. Quantas vezes eu escuto: fulano não tem jeito, ciclano não tem jeito para tal pessoa, não tem jeito para aquela. Eu fico triste quando eu ouço isso, porque é como se nós estivéssemos pegando a cruz do Calvário e enterrando, e dizendo: o sacrifício que Jesus fez foi em vão. Quando nós desistimos das pessoas, quando nós não acreditamos que Deus pode fazer um milagre na vida das pessoas, quando nós não cremos no poder de Deus para mudar histórias e transformar vidas. A Bíblia nos ensina o contrário. A Bíblia, ela muda todas as nossas perspectivas. E o que eu acho mais fascinante na história da palavra de Deus é que, como eu sempre digo para vocês, é o reino de ponta cabeça. É para confundir mesmo. O primeiro é o último. Se quiser ser servido, que sirva. Se quiser ser exaltado, que seja humilhado. Tudo, se você olhar na Bíblia, tudo é o contrário, a gente não entende. Na nossa mente ocidental, racionalizada, matemática, tudo arrumadinho, não cabe. Deus confunde. A graça de Deus, ela é escandalosa mesmo. A graça de Deus, ela chacoalha o ser humano e pega eu e você e diz assim: olha, eu que faço, eu que decidi, eu que desci, eu que resgato, eu que busco, eu que me exalto, eu sou o Senhor. E eu resgato você, e eu restauro a sua vida, e eu restauro a vida daquele outro, e eu restauro a vida daquele outro, e eu mudo histórias, e eu faço milagres. É Deus fazendo isso. Muda todas as nossas perspectivas. Aí eu quero agora que você vá lá para saber quem era Raabe mesmo, em Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, antes de lermos alguns textos aqui, eu quero orientar você, situar onde nós estamos. Vocês lembram que há alguns domingos passados eu preguei aqui sobre a síndrome de gafanhotos, lá em Números. Quando Moisés mandou os 12 espias para a terra prometida, para eles observarem a terra, para o povo de Israel invadir a terra prometida. E o que foi que aconteceu, vocês lembram? Vieram 12 pessoas com 2 relatórios. O relatório de 2, quem eram os 2? Josué e Caleb, era um relatório dizendo o quê? Favorável, dizendo o quê? Vamos avançar, vamos possuir a terra, Deus é conosco. Vamos crer que Deus está conosco, Deus nos deu essa terra, a terra é nossa, a terra é prometida, o Senhor prometeu, o Senhor fez um pacto com o seu povo, vamos avançar. Mas tiveram 10 pessoas que disseram: não, nós somos como gafanhotos, eles são gigantes, eles vão nos pisar, vão nos massacrar, lá é tudo bonito demais, tudo grande demais, mas nós não conseguiremos entrar ali. Josué era um daqueles que fez o relatório positivo. E agora Moisés está morto e Josué é o líder da nação. Isso aqui 38 anos depois daquela situação.
Josué faz a mesma coisa. Vocês lembram que no decorrer, Deus mandou que todo o povo não chegasse à terra prometida. 40 anos passaram no deserto, rodando no deserto, e enquanto aquela geração incrédula foi contaminada por 10, morresse, o povo não ia chegar à terra prometida. Agora estamos prestes a entrar na terra prometida. A estratégia de Deus é começar por Jericó. Jericó é uma grande cidade, uma cidade-estado. Cada cidade-estado tinha um rei. E tinha muros gigantes. E dizem os arqueólogos que quando foi descoberto Jericó, era como se ela tivesse 2 muros. Nós entendemos pela leitura que tem, daqui a pouco a gente vai ler, que como se ela tivesse um muro. Mas os arqueólogos descobriram 2 muros, muros grandes de largura e de altura. E um muro anterior e 5 metros depois, outro grande muro. Veja como essa cidade era protegida. Veja como essa cidade se escondia atrás dos muros. E Deus está dizendo para o povo: vocês vão lá, vocês vão invadir aquilo e vão conquistar. O terreno, a realidade que eles viviam era terrível. O paganismo, a adoração a vários deuses. Mas havia uma coisa terrível ali, era sacrifícios de crianças. Crianças eram sacrificadas para a adoração a deuses, a demônios. E Deus se apavorava com isso. Era como se o cálice da ira de Deus fosse enchendo. Outro grande problema que havia na cidade de Jericó era promiscuidade sexual. Sempre quando você vê na Bíblia Deus se irando, no Antigo Testamento principalmente, tem 3 coisas envolvidas: promiscuidade, idolatria a outros deuses e desprezo aos pobres. Se você olhar o Antigo Testamento, sempre está esses 3 temas envolvidos. E é interessante que aqui havia muito essa questão de sacrificar crianças. Aí Deus disse para o povo de Israel invadir esse local, destruir tudo, mas lá tem uma pessoa que Deus ama. E o nome dessa pessoa é Raabe. Tem uma pessoa que Deus quer fazer um projeto na vida dela, e o nome dela é Raabe. E aí eu queria que você olhasse comigo o texto. Capítulo 2 de Josué. Diz assim o texto: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sintim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Só um detalhe aqui, para muitos aqui que são líderes nas suas empresas, são empresários, são gerentes, tem muitos aqui que trabalham na área de liderança, professores, diretores de escola. É interessante que da outra vez Moisés mandou 12, agora Josué manda quanto? E secretamente. Na liderança tem decisões que nós temos que tomar por causa de algo grande que Deus vai nos dar na frente, que de início poucas pessoas têm que saber. Para não dar o alvoroço que deu da outra vez. De 10 pessoas convencerem 4 milhões quase a terem medo de invadirem. E às vezes a gente tem que começar pequeno, como estratégia, para depois que já tiver tudo bem encaminhado, a gente trazer para os nossos liderados. Isso aqui é bíblico, está aqui ensinado na Bíblia. Um ensino sobre liderança. Amém? Segundo, era comum lá, quando uma pessoa recebia um estrangeiro, guardá-lo, acomodá-lo bem na hospedaria. Então Raabe, a Bíblia diz que ela era uma prostituta, mas também ela administrava um local que talvez fosse uma hospedaria e também servia como prostíbulo. E esses homens foram lá, a Bíblia não dá essa ideia para a gente de que eles tiveram relações com ela, dá a ideia de que eles foram lá para a hospedaria mesmo. Aí o versículo 2 continua a leitura, olhe para mim, olhe para a palavra comigo. Todavia o rei de Jericó foi avisado. Disseram a ele: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu assim:
É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles. Talvez vocês os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de ninhos que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, veja bem, isso aqui é uma das maiores declarações de fé da Bíblia. Raabe disse assim, sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e Deus embaixo da terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, a vida da minha mãe, de meus irmãos, de minhas irmãs e de tudo que lhes pertencem. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela vida de vocês. Os homens então lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e com fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhes disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que vocês nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Santo Deus, abençoa a tua igreja e que essa palavra possa trazer luz às nossas vidas. Que assim como Raabe nós possamos ter fé e coragem para enfrentar o inimigo e que assim como Raabe possamos ter no nosso coração desejo de clamar por almas perdidas e por nossa família. No nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, como eu já disse, era propósito de Deus que o povo de Israel invadisse aquele local. Mas eu queria tirar 2 lições daqui apenas. Olhando para essa mulher, olhando para essa história, eu queria primeiro falar da fé de Raabe. Nós vivemos numa comunidade que precisa de fé para avançar. Nós vivemos num tempo que precisamos ter fé corajosa como essa mulher teve. Que mesmo não fazendo parte do povo de Israel, faz uma das maiores declarações de fé da Bíblia, do verso 9 até o verso 11. Que nem o povo de Israel, por causa da sua incredulidade, teve coragem de dizer. Muitos deles, na verdade, reclamavam de Deus. Melhor era no Egito. E Raabe diz: nós sabemos que Deus livrou vocês do Egito. Nós sabemos que o Senhor livrou vocês e vocês passaram a seco no Mar Vermelho. Nós sabemos que o Senhor de vocês é Deus acima dos céus e Deus embaixo da terra.
Quantos de nós confundimos fé com histeria gospel? Quantos de nós confundimos fé com emoção gospel? Com tremedeira gospel? Com arrepio gospel? E essa mulher está nos ensinando que fé tem tudo a ver com convicção de quem Deus é, com convicção do que Deus faz e com convicção do que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. Ou seja, fé tem muito mais a ver com o caráter de Deus. Eu tenho fé porque eu creio num caráter de Deus, porque eu sei quem Deus é. E não por emoções que eu tenho. Não sou contra emoções, vocês sabem disso. Mas, às vezes, se tem feito propaganda para expressar uma fé que não existe. Dia desses, eu estava vendo no YouTube um vídeo de um jovem endemoniado. Interessante. Que as igrejas, no lugar de falar de Jesus, falam mais do diabo do que de Jesus. Então, falar do diabo atrai pessoas. Então, vamos expulsar demônio na hora da pregação, porque enche a igreja. E isso é fé para muita gente. E o pastor pôs a mão na cabeça dele. A Bíblia não diz para impor as mãos sobre demônios. A Bíblia não ensina isso. Mas colocando as mãos sobre ele lá. E a pessoa endemoniada e lá aquela coisa toda, de repente, acontece uma coisa interessante. O celular do endemoniado toca. O cara estava possesso. E o pastor estava expulsando o demônio dele. O celular do endemoniado tocou. Isso foi o que ele fez? Alô? Gente, coisa linda. O celular exorcista. Boa essa, né? O pastor ficou irado, porque aquilo era um teatro. Como é que você faz isso comigo? Não sei o que. Ele alô, aí botou o celular no bolso e começou de novo lá, tremendo. Aí o pastor agora já mentiu, todo mundo descobriu, não adianta mais não. E o povo gritando, fé, isso é crer em Deus, aleluia, glória a Deus, crer em Deus. Gente, isso não tem nada a ver com fé. Não quero dizer aqui que tem pessoas que não ficam possessas. Tem sim. Eu acredito nisso, sei disso, já vi, já passei por situações terríveis que você não tem a noção de... Eu já passei por situações de uma mulher baixinha, 1,50 m, 1,30 m, sei lá, e 6 homens. Você me conhece, você conhece o pastor Sandro, tá, daquele tamanho, pastor Renildo, nós 3 e mais 3, Vinícius deve ter visto lá na Cristã, uma pessoa, uma mulher, jogar a gente, os 6 assim. Jogar, uma só. Eu sei o que desgraça é isso, minha família vem disso. Mas o que eu quero dizer é que igreja não virou espetáculo de demônios. Que nós devemos ter fé, e fé é algo concreto, algo verdadeiro, algo racional. Romanos capítulo 12 vai dizer isso. Não é isso que Romanos capítulo 12 diz? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o vosso culto racional. Fé não é algo no escuro, fé não é algo emotivo, fé é algo concreto, verdadeiro. Deus existe, eu creio, Ele fez, Ele faz, Ele fará, Ele continua fazendo, Ele continua restaurando. Fé não é mentira, fé é algo que acontece, que eu vejo e está comprovado. Quantos casamentos restaurados, quantos filhos restaurados, quantas mulheres restauradas, quantos milagres Deus tem feito na vida de pessoas, curado pessoas, restaurado pessoas. Os irmãos aqui tiveram um congresso em Fortaleza e nos testemunharam do ministério lá da Cidade Viva, em João Pessoa. E o pastor Sérgio Queiroz já trabalha há 10 anos tentando pregar o evangelho para garotas de programa e para travestis. E em mais de 10 anos ele conseguiu tirar dessa vida 3 garotas de programas. O que eu quero dizer para você é que em mais de 1000 que ele chegou, Deus quis salvar 3. E isso é concreto.
no meio do paganismo, da desgraça, da desordem, da idolatria, dos sacrifícios de crianças, de tanta maldade que existia dentro do povo de Jericó, lá em Canaã, no meio de toda essa desgraça, Deus quis que chegasse no coração de Raabe. E essa mulher é tão importante na história de Deus, na história da Bíblia, que ela faz parte da genealogia de Jesus, que se eu e você, com os nossos preconceitos, ou com os nossos maus conceitos, ou com os nossos conceitos, talvez, que a gente acha que é certo, de cara, Jesus é quadrineto de uma prostituta, será que Jesus presta? Uma prostituta na relação dos heróis da fé, junto com Sara. Sara, uma judia, esposa de quem? Abraão. Uma grande mulher, Sara. Aí Deus põe Sara e Raabe na galeria dos heróis da fé. Gente, Deus às vezes dá na nossa cara assim com a luva e a gente não entende. Quantas pessoas estão no nosso lado todos os dias que precisam conhecer o poder de Deus, mas nós não falamos de Jesus para ela porque nós temos preconceito com aquela vida. Essa mulher demonstrou ter mais fé do que eu e você. Queria eu, pastor Marcelo, ter a fé que Raabe tem. Tem, porque continua aqui falando para nós, porque a palavra de Deus é viva. Primeira lição, a fé de Raabe é uma fé concreta. É uma fé no caráter de Deus. Segunda lição, essa mulher fez um pedido e essa mulher teve uma resposta. E o pedido foi que ela fez, está no verso 12 e 13. Ela diz, poupe a minha família. O pedido que essa mulher fez, cheguem na minha família. E eu queria aplicar para a minha vida e para a sua vida hoje. Trazer para a nossa realidade. O povo de Israel ia invadir. Colocou lá um sinal, simbolizando que não poderiam invadir aquele local. Eles prepararam estratégia, tudo, para depois invadir. O que eu acho espetacular nessa história é o desejo dessa mulher incessante por sua família, pelos seus. Quantos de nós desistimos de orar por nossos familiares? Quantos de nós desistimos de clamar por nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas, nossos pais, nossos tios, nossos primos, nossos sobrinhos, nossos parentes, nossos patrões, nossos funcionários, nossos vizinhos? Quantos de nós desistimos facilmente de interceder por essas vidas? Raabe nos dá uma lição de clamar por sua família. Raabe nos dá uma lição de não desistir de orar pelos seus. E é inegável que eu não venha me lembrar de duas figuras espetaculares. Um é Spurgeon, que eu sempre falo aqui para vocês, que chegou um tempo que ele disse para a igreja dele, olha, as pessoas podem até ir para o inferno, mas que primeiro passe por cima do meu cadáver. Se estiver na minha frente, ela vai ouvir falar de Jesus de qualquer forma. Com a minha vida, com o meu testemunho, sem ser crente chato, porque crente às vezes atrapalha mais do que ajuda, porque acusa mais do que abençoa. Mas eu tenho que falar do amor de Jesus para as pessoas. Eu tenho que levar esse evangelho, porque ele não só é para mim. Eu tenho que pedir a Deus por minha família. E outra figura espetacular da história da igreja, Santa Mônica, que um grande biógrafo dela disse assim, um filho de muitas lágrimas não poderia perecer no inferno. Santa Mônica era mãe de Santo Agostinho. Ela orou por ele durante 32 anos. E Santo Agostinho foi um dos grandes pais da igreja, que até hoje nós lemos e relemos, e todo o cristianismo admira Santo Agostinho. Porque uma mãe não desistiu de orar por um filho. Quem foi que eu e você desistiu de orar e interceder?
Quem foi que eu e você já deixou lá no passado? Eu olho para a minha vida, gente, e às vezes eu fico com vergonha. Eu ensinei Larissa todo dia, eu, Geise e Larissa. Dizem que é assim, o primeiro filho, você é todo um cuidado, né? O segundo, a chupeta cai no chão, você limpa aqui, né? Não é isso? Põe na boca. E o terceiro, só Jesus e a misericórdia. Então, Benjamim, você imagina, né? Mas eu sempre ensinei a Larissa a orar por nossos familiares. E ultimamente Deus tem me incomodado, e vocês sabem disso, porque desde a Páscoa, desde a Copa, eu tenho pregado sobre pregar o Evangelho, pregar o Evangelho, pregar o Evangelho. E a prova é que Deus está abençoando a igreja. Nós temos que ser bênção para as pessoas. Se a igreja não serve ao mundo, ela não serve para nada. E eu sempre ensinei a Larissa isso. E eu tenho percebido que eu não ensino com tanta ênfase a Benjamim e a Lívia. Esse padrão de orar pelos familiares, de orar pelos amigos, de orar pelos vizinhos, de orar pelas pessoas da escola, pelo trabalho, orar por todo mundo. Você tem que orar para que Deus quebre o coração. Como quebrou de Raabe, que poderia dizer, não, eu vou ficar na minha cultura, é muito bom, sou prostituta, ganho dinheiro aqui, tenho uma hospedaria que serve para descanso e para prostíbulo, então eu vou querer nada com Deus, mas ela diz assim, eu acredito que o Deus de vocês é Deus acima do céu e embaixo da terra, e eu não quero viver nesse paganismo aqui. Deus quebrou o coração dessa mulher. Ela poderia querer viver naquela vida, e ela disse, eu não quero mais isso para a minha vida. Quantas pessoas estão precisando apenas de uma oportunidade, de uma palavra minha ou sua, para dizer eu quero sair dessa vida. Eu queria que alguém segurasse a minha mão, porque eu já estava no buraco há muito tempo. E eu quero sair daqui. Então, meus irmãos, às vezes me incomoda, e Deus tem me incomodado muito para interceder pelas pessoas ao nosso redor. Para que na sua célula Deus mande pessoas que não conhecem Jesus. Para que na sua vida chegue pessoas clamando por Jesus e que você transmita Jesus para essas vidas. Quero encerrar olhando para Raabe como uma figura, como eu e você, que tipifica o pecador sem Cristo. E que a única coisa que precisa é da misericórdia e da graça de Deus. Mas Raabe pediu ajuda. E aqui eu queria trazer a mensagem do Evangelho. Os homens disseram para ela, você põe, eu acho fantástico isso nesse texto. Você põe na janela essa corda, o quê? Que cor? Vermelha. Para que quando a gente chegar, não morra ninguém da sua casa. E o fio vermelho passa por toda a Bíblia. O fio vermelho do sangue de Jesus passa por toda a Bíblia. A mensagem da graça permeia a Bíblia. Gênesis capítulo 3, chega o pecado no mundo. Adão e Eva descobrem que estão nus e tem que fazer o quê? Se vestir. Teve que ter sangue. Teve que ter morte de animal. Chega no Êxodo, Deus diz, eu vou passar um anjo da morte nas casas. E toda casa que não tiver no seu umbral, no seu batente, marcada com sangue de um cordeiro sem mácula, cordeiro puro, todo primogênito irá morrer. E ali surgiu a festa da Páscoa. Lá no Êxodo, o povo sendo libertado de 430 anos de cativeiro egípcio. O povo sendo vilipendiado, machucado, escorraçado por Satanás, prefigurado na figura de Faraó. E Deus disse, eu vou libertar o povo. E o símbolo que marca a libertação do povo tem sangue de cordeiro. Às margens do Rio Jordão, João Batista está batizando as pessoas, chega o Senhor dos Senhores, e João Batista diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Lá em Apocalipse capítulo 5, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua,
povo, raça e nação. Jesus, quando derramou o sangue na cruz do Calvário, comprou gente num preço caro, o fio de sangue. Toda a história bíblica, povo, língua, tribo, raça e nação. E Raabe simbolizada com um pano com a corda vermelha. Eu queria desafiar a Igreja Batista Zona Sul para que nós tivéssemos mais coragem, mais fé, mais ousadia. E entender que Deus ama as pessoas de toda tribo, raça, povo, nação, independente do que elas são, de como elas vivam. Deus ama. E Jesus derramou o seu sangue por elas. Esse fio da graça vermelho, que já enrolou e já resgatou a minha vida e a sua, ele pode e ele continua tendo poder para resgatar a vida de outros. E você tem esse fio com você, que é o sangue de Jesus Cristo. Que nós tenhamos coragem como Raabe, primeiro para ter fé, segundo para interceder pelos nossos, e terceiro para avançar com a pregação da graça de Deus que salva o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tenhamos coragem, igreja, de nas nossas células pregar o Evangelho a toda criatura. O pastor John Haggai tem um livro interessante que diz assim: ouse pedir uma decisão. E se vocês observam, toda a mensagem que eu prego é desafiando a igreja a tomar uma decisão. Dificilmente eu faço um apelo, mas sempre eu confronto a igreja a tomar uma decisão. E a decisão que eu estou confrontando a igreja hoje é para que nós possamos assumir o compromisso, não com o pastor Marcelo, mas com Jesus, de pregar Jesus para as pessoas. De ter a coragem que Spurgeon tinha para dizer: elas podem ir para o inferno, mas que primeiro passe por cima do meu cadáver. Que eu tenha coragem de quando as pessoas... Gente, o que eu tenho ficado indignado comigo mesmo e com algumas situações é que as pessoas têm nos procurado. É ou não é assim? As pessoas têm nos procurado. Fale de Jesus para mim. Por favor, eu preciso, eu estou perdido, eu estou clamando, eu estou precisando, eu quero ajuda, socorro, por favor, me ajude. E nós estamos calados. Nós não temos orado e nós não temos falado. Em nome de Jesus, Igreja Batista Zona Sul, vamos acordar. Deus tem nos dado uma ferramenta espetacular chamada célula. Já ouvi um testemunho maravilhoso essa semana. Pessoa numa célula, avessa à igreja, avessa a crente, foi para a célula com a esposa, um homem foi com a esposa e foi dada a Bíblia para ele ler. Uma irmã abriu e deu a Bíblia, foi quinta-feira isso. Deu a Bíblia para ele ler. E ele disse: não, eu tenho problema na visão, eu não consigo enxergar não. Na verdade ele não queria pegar na Bíblia, mas ele estava na célula. E célula vai, célula vem, reunião vai, reunião vem. A esposa dele ficou com a Bíblia. Mas daqui a pouco ele ficou curioso com o assunto que apareceu. E ele pegou a Bíblia da mão da esposa. E ele tinha problema de visão, né? E esse homem, o restante da reunião, ele esqueceu da reunião, ele ficou lendo a Bíblia. Ele esqueceu da reunião, a pessoa disse que ele passou umas meia hora lendo a Bíblia, lendo lá o texto, aí voltava e ficava pesquisando, e depois percebeu que todo mundo ficou com vergonha e se escondeu assim. O que eu quero dizer é que as pessoas estão ansiosas para que eu e você, elas estão com tantas necessidades, com tantos desejos, como falamos a semana passada da mulher samaritana. Mas só a água da vida para saciar o seu desejo. Só a água da vida.
para saciar a sede que ela tem. E a água da vida, eu e você, nós temos para dar. Amém? Então vamos dar água para o povo. Curva sua cabeça, vamos agradecer a Deus. Santo Deus, como igreja, eu quero louvar o Senhor por essa noite. Pela vida de Raabe, porque o Senhor nos abençoa com a vida dessa mulher. Porque ela está na galeria dos heróis da fé e porque ela está na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Mas mais importante, que apesar de fazer o que fazia, que muitos de nós temos preconceitos, o Senhor decidiu amar aquela mulher e escolhê-la, para que essa história nos abençoasse nesta noite. Então nos ajuda, Pai, a termos coragem de pregar o Evangelho para qualquer pessoa que o Senhor colocar diante de nós. Que nós tenhamos discernimento, dizer, Senhor, falo para esse, devo falar, como falo, não sei, me dá um jeito, me dá uma luz, mas que nós tenhamos coragem de amar essas pessoas com a nossa vida e depois abrir a boca e pregar o Evangelho para elas. Nos ajuda e nos incomoda isso. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Teu Santo Espírito nos acompanhe essa semana. Nos dá esperança, nos dá quebrantamento, nos dá desejo de interceder. Ajuda o nosso país. Estamos num dia tão especial hoje, um dia histórico para a nossa nação. Que o Senhor abençoe, eu não sei quem já foi eleito ou se já foi confirmado, mas que o Senhor abençoe aquele que vir administrar ou se vai haver segundo turno. Mas que o Senhor abençoe essa autoridade que vai assumir o nosso país e o nosso Estado. Mas principalmente, que ela possa entender que ela governa a nação e toda autoridade, diz a Bíblia, que foi constituída por Deus. E que ela tenha primeiro temor a Deus, para depois administrar o país ou o Estado. Nos ajuda, nos dá força, não nos deixa perdermos a esperança, porque independente de quem ganhar as eleições, o Rei dos Reis continua no trono reinando. E nós não estamos abandonados, o Senhor está conosco. No nome de Jesus, amém.